Flamengo venceu o Bolívar por 2-0 na Copa Libertadores e agora leva uma vantagem para a Bolívia. A pergunta que fica é: será que foi o suficiente? Bom, antes de tudo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Sobre a partida entre Flamengo e Bolívar, o Flamengo criou algumas chances, algumas oportunidades. Obviamente, o Bolívar veio com o objetivo de apenas empatar ou perder com poucos gols, e eu posso dizer que pelas entrevistas dos jogadores, do treinador do Bolívar após a partida contra o Flamengo, ficou claro que eles estavam muito felizes com o resultado de 2-0 contra. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo, no momento, se você for pensar pelo desempenho que o Flamengo teve, que foi muito ruim, 2-0 é até bom demais, a verdade é essa. O Flamengo foi mal, o Flamengo até criou algumas oportunidades, o Flamengo finalizou bastante, mas finalizou mal. Se você pensar na quantidade de chutes em que a bola simplesmente nem sequer foi no gol, podemos dizer que foi 2/3 das finalizações aconteceram isso, e o goleiro do Bolívar, sim, é verdade, fez algumas boas defesas, mas no geral é muito pouco para o que se esperava de um Flamengo que acho que o objetivo de todos era fazer um grande resultado no primeiro jogo para sair com uma vantagem boa, pensando no jogo na altitude. Se o objetivo era esse, o objetivo não foi concluído, porque a vantagem do Flamengo é pequena. Teria sido ainda pior se fosse 1-0, e aí não seria vantagem nenhuma, a realidade é essa. 2-0 ainda é uma vantagem, você ainda pode perder por um gol de diferença e se classificar. Mas a gente tem que pensar que o Flamengo, claramente o time do Flamengo estava cansado, o time do Flamengo não estava bem fisicamente. E isso aí também tem a ver com as escolhas do Flamengo. Eu já bati nessa tecla várias e várias vezes, dizendo que se você quiser ganhar tudo, no final você não vai ganhar nada. Porque o Flamengo e a torcida do Flamengo tem a péssima mania de querer levar a Copa do Brasil a sério. E bom, mais uma vez, o Flamengo está pagando a conta da Copa do Brasil nas outras competições. O Flamengo já poupou o jogador contra o São Paulo. Provavelmente fará o mesmo contra o Botafogo, Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo contra o Bolívar, o Flamengo claramente cansado. Os jogadores, você via no segundo tempo, jogadores, além de jogadores estarem se lesionando, como Pedro e Gabriel, lesões musculares, você viu no final do jogo um monte de jogadores do Flamengo caindo cansados, jogadores com cãibra. Por quê? Porque quando decidiram colocar todo o time principal na partida das duas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, pois bem, ao Campeonato da Libertadores, o Flamengo não tinha físico. Então, 2-0 é até muito bom pelo desempenho do Flamengo. Acho que, por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo sim poderia ter feito, por exemplo, 2-0. O Flamengo criou algumas boas oportunidades, mas, de novo, o Flamengo é um time que finaliza muito mal, o que é zero novidade, a realidade é essa. O Pedro se lesiona, e quando o Pedro se lesiona, se tornou um desastre para o Flamengo. Porque além do Pedro se lesionar, além dele ser um jogador simplesmente espetacular e ser de longe o melhor jogador desse time, quem entra no lugar dele é o Gabriel Barbosa. E vamos falar a verdade, o Gabriel nem parece jogador profissional atualmente. Ele não consegue se posicionar num cruzamento, ele nunca está dentro da área, ele está sempre correndo errado. O modo como ele finaliza, ele está todo torto, a parte corporal dele está errada. Então, assim, além de perder o Pedro, o Flamengo ainda tem que aguentar o Gabriel, que de verdade é o último ano dele mesmo no Flamengo. E bom ele seguir em frente, o Flamengo também. O Tite no segundo tempo, por exemplo, ele tem que fazer a primeira substituição no primeiro tempo, quando ele tira o Pedro lesionado e bota o Gabriel. No segundo tempo, o Tite faz mais umas 2 substituições, uma, por exemplo, já no final do jogo, mudando lateral para lateral. E mais uma vez o Flamengo termina um jogo onde o jogador se lesiona no fim da partida e o Flamengo não pode fazer substituições porque o Tite fechou todas as 3 janelas de substituição, sendo que ele fez 3. Então, assim, o Tite também tem... Não vou dizer que a culpa é do Tite, mas também está na conta do Tite as lesões do Flamengo, porque o direcionamento dele, do elenco, é terrível. Ele está sempre escalando os mesmos jogadores. É só você ver na parte defensiva. O Flamengo atualmente tem 4 bons zagueiros e joga sempre praticamente os mesmos. O Léo Ortiz, quantas vezes na temporada o Léo Ortiz foi zagueiro do Flamengo como uma dupla? Pouquíssimas vezes. Então, assim, o Tite, além de ter um elenco curto, porque a gente destaca isso desde o início da temporada, o Flamengo sabia que o elenco estava curto e que ia ter que apostar nos jogadores jovens. Bom, depois da Copa América ficou bem claro que o Tite não confia nos jovens jogadores do Flamengo, tanto que ontem tinha vários no banco de reserva e ele não quis utilizar. Então,
O Flamengo vai ter que ir ao mercado. O De La Cruz tá claramente cansado. O Flamengo não tem segundo volante. O Arrascaeta tá jogando praticamente todos os jogos. E ele também não tem substituto. O Flamengo tá com problema na ponta esquerda tanto. Na ponta esquerda só tem um. E, por exemplo, o Bruno Henrique não estava disponível porque tomou o cartão vermelho no último jogo da fase de grupos. Então o Luiz Araújo teve que jogar ali. Na lateral esquerda, o Flamengo só tem o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas está claramente cansado. Por quê? O Ayrton Lucas está claramente cansado porque o Flamengo tinha 2 laterais que o Tite podia girar, só que o Tite só utilizava o Ayrton Lucas. Então assim, o Vina se lesionou jogando pouquíssimo em 2024. É capaz, se você juntar os minutos do Vina na seleção do Uruguai na Copa América, é mais minutos, por exemplo, do que o Vina numa Libertadores ou o Vina num Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Tite optou pelo Ayrton Lucas. E o que é, estranhamente, se você for para pensar que o Tite foi que pediu o Vina e o Tite foi que pediu o Léo Ortiz. O Flamengo tem praticamente o mesmo sistema defensivo da temporada passada. Na temporada passada era o Wesley, hoje é o Varela. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. O mesmo sistema defensivo que foi muito criticado na temporada passada segue como titular do Flamengo. Então, assim, o meio campo do Flamengo, por exemplo, não funcionou. Pulgar e De La Cruz uma péssima noite. O Pulgar e o De La Cruz errando muito espaço. O Gerson, desde o começo do jogo, tomando as piores decisões. Os primeiros 25 minutos do jogo do Gerson foi terrível. O Gerson tomou um monte de decisões ruins. E aí a gente tem que falar que o único jogador que realmente se destacou, na minha opinião, na parte ofensiva foi o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que está jogando do lado que ele não gosta, até porque ele é canhoto, está jogando à esquerda. O Luiz Araújo, assim como aconteceu na Copa do Brasil, o Luiz Araújo mais uma vez decidiu o jogo do Flamengo. E se o Flamengo se classificar, provavelmente temos que dizer que está na conta dele. Ele marcou um gol e deu o passe para o outro. Então, assim como na Copa do Brasil, ele está sendo decisivo na Libertadores. E se o Luiz Araújo é o nosso melhor jogador atualmente, o jogador mais decisivo do nosso time, você já vê que é uma preocupação. O Flamengo do Tite está jogando mal. É um pouco assustador, por exemplo, quando o Flamengo tá com a posse de bola e a gente vê o De La Cruz e o Arrascaeta simplesmente junto com o centroavante e ninguém no meio campo. A saída de bola do Flamengo muitas vezes é lançamento do Fabrício Bruno direto nos atacantes. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Por exemplo, ontem aconteceu várias vezes de ter dado certo, mas geralmente não vai dar certo. Flamengo no meio campo muitas vezes com buraco, o sistema defensivo, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo tomou muita bola no meio, onde o Pulgar e o De La Cruz não conseguiam cobrir espaço muito, porque os jogadores da frente não estavam marcando. Então, temos que dizer que o Bolívar não fez nenhum gol, mas muito pela trave do Flamengo, né? Porque a trave salvou o Flamengo em 2 oportunidades. Uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, uma já com o jogo com 1-0 nos 42 minutos, 43, antes do Flamengo, por exemplo, fazer o segundo gol. Então, assim, a gente tem que ser sincero, o 2-0 é muito pelo que o Flamengo não fez, mas se você me perguntar, é suficiente? Não, eu não acho que vai ser suficiente. Então, se o Flamengo quiser se classificar na Libertadores, o Flamengo vai ter que tentar jogar de alguma forma na altitude, buscar pelo menos um gol, porque o sistema defensivo do Flamengo não é confiável. É impossível você achar que o Flamengo vai na altitude e não vai sofrer um gol, porque assim... Se no Flamengo agora, o Flamengo praticamente pega o Campeonato Brasileiro, o Flamengo praticamente toma gol todo jogo. Então, assim, se bem o Flamengo toma gol, imagina numa altitude. Eu acho que, obviamente, o Tite vai ter que repensar o time para o final de semana contra o Botafogo. Não vai ter como escalar muitos dos jogadores. E mais uma vez o Campeonato Brasileiro vai pagar a conta por erros da direção e por erros do nosso treinador, porque sim, podem falar o que quiser, optaram sim por levar a sério a Copa do Brasil, e como sempre o Campeonato Brasileiro vai pagar a conta pelas escolhas, e o Flamengo vai ter que usar um time misto ou reserva contra o Botafogo. Não se sabe se o Botafogo fará o mesmo, até porque o Botafogo também está jogando Libertadores contra o Palmeiras. E o Flamengo, assim, no jogo de volta o Tite vai ter que repensar a escalação do Flamengo, porque provavelmente certo que o Tite não terá nem o Gabriel nem o Pedro. São lesões musculares, que é aquele negócio. Se for grau 1, provavelmente 15 dias no mínimo. Se for grau 2, mais de um mês. Se for mais do que isso, aí é desastre completo. Então, assim, o Flamengo atualmente só tem
um centroavante, que é o Carlinhos, e que inclusive entrou melhor do que o Gabriel na partida contra o Bolívar, mas que se tiver que ter uma sequência, por exemplo, de um mês, e aí vai ser complicado tanto para ele fisicamente, que não está acostumado. Você vê que quando ele joga uma quantidade de minutos, ele sente. Então, assim, o Flamengo vai ter que pensar muita coisa. Eu acho que no jogo de volta o Tite vai ter que repensar, por exemplo, a formação do time. Eu acho que na minha opinião, entraria com uma linha de 3 zagueiros. Porque a gente vai sofrer com bola aérea, a gente vai sofrer com lançamentos de um lado para o outro. Tentar colocar, por exemplo, os jogadores velozes nas pontas. E na volta eu não colocaria, por exemplo, um centroavante não, em princípio. Mas aí o Tite vai ter que repensar o time. Do primeiro jogo, o que a gente pode dizer é que o Flamengo não foi bem. O resultado é melhor do que o desempenho. Mas que não é suficiente caso o Flamengo realmente queira se classificar na Copa Libertadores. Infelizmente é isso. O Flamengo teve 2 lesões, principalmente do Pedro. E a gente tem que torcer que o Pedro esteja bem, porque senão realmente a temporada do Flamengo pode estar indo embora ainda em agosto. Então é sim para se preocupar para o decorrer da temporada.